Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje, domingo, 10 de maio de 2020, e nós comemoramos o Dia das Mães, um momento, não muito fácil, não muito propício, podemos nos reunir, mas nós queremos deixar aqui o nosso abraço, mesmo que virtual, a todas as mamães, a todas as mulheres queridas, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa cuidar da sua vida, que Deus possa te dar a sabedoria necessária, conforme a palavra de Deus orienta, para que você possa administrar e cuidar bem da sua casa, da sua vida, você possa cuidar bem do seu marido, do seu companheiro, se este for o caso, você possa cuidar bem dos seus filhos, das suas filhas, se este for o caso. Mas que você sinta-se abençoada, mulher e mãe, em nome de Jesus. Que as bênçãos, a graça, a misericórdia do Senhor possam repousar sobre a sua vida, a sua família e a sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Nós queremos, neste dia, meditar em alguns textos bíblicos sobre algumas verdades. E o nosso tema é virtudes necessárias para ser uma mulher conforme o coração de Deus. Virtudes necessárias para ser uma mulher conforme o coração de Deus. Ou, de maneira mais simples, mulheres e mães conforme o coração de Deus. Nós pensamos nisso porque nós vivemos dias de uma busca muito grande de referências, uma busca muito grande por exemplos a serem seguidos. Alguns, que estão por aí são bons, outros nem tanto assim, infelizmente. E o problema é justamente esse, é que muitos exemplos, principalmente aqueles expostos nas mídias sociais, nas redes sociais, pelos canais digitais de comunicação, alguns não são tão bons assim para serem seguidos. Mas isto, infelizmente, tem se tornado um padrão em nossa sociedade. Há um conceito corrente entre a humanidade, principalmente naqueles residentes nos países mais desenvolvidos, onde o pensamento é: eu mereço ser feliz. Só que, devido a este pensamento, pela busca de alguns exemplos que não deveriam ser seguidos, este pensamento de eu mereço ser feliz leva a algumas consequências ruins e desastrosas. Por exemplo, o abandono da família, as prioridades erradas, o estabelecimento das prioridades erradas, a terceirização dos filhos, amores proibidos, prazeres condenatórios, uma perda de identidade e aí a desestruturação completa do lar, da família, do projeto do coração de Deus que é a família. Se há uma necessidade, e há uma necessidade emergente hoje, é que o mundo veja mulheres e mães segundo o coração de Deus. Uma necessidade emergente, urgente hoje, é que o mundo veja mulheres e mães segundo o coração de Deus. Eu gostaria então, e juntamente com vocês, alguns textos bíblicos nós vamos ler, outros eu vou só apenas citar, e eu gostaria muito que ficasse como uma atividade, que depois você abrisse a sua Bíblia e lesse esses textos bíblicos que nós iremos citar. Então eu gostaria de, rapidamente, observar alguns detalhes da vida de duas mulheres relatadas na Bíblia. A primeira é Ana, a mãe de Samuel, e a segunda é Maria, a mãe de Jesus. Uma mulher e mãe bem sucedida é aquela que ama, que teme, que adora, que serve a Deus e mostra isso através da sua vida, aos seus filhos e à sua família, e aos outros também. Sua vida é a chave do sucesso do lar e da nação. Se houve um tempo
e prestem atenção nisso, se houve um tempo que necessitássemos tanto de mulheres e mães cristãs, este tempo se chama agora, hoje. Hoje, mais do que nunca, necessitamos de mulheres e mães possuidoras de um caráter cristão. Mulheres e mães que são capazes de apontar aos outros os caminhos do Senhor. Isto é prioridade e de suma importância que aconteça nos nossos dias, nas nossas casas, nas nossas igrejas, na nossa cidade, em nosso mundo. Alguns textos bíblicos que eu gostaria de citar, o primeiro é Provérbios 22:6. Diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O segundo texto é Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. E Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. Quais são as virtudes, então, necessárias na vida de uma mulher? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 28, é uma referência a Ana, mãe de Samuel. O texto diz assim: por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicado ao Senhor, e ali Ana adorou ao Senhor. E o outro texto é Lucas, capítulo 1, versículo 38, com referência a Maria, mãe de Jesus. E o texto diz: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. A primeira virtude que nós precisamos aprender com estas duas mulheres, exemplos para nós, para as nossas famílias e para você, mulher e mãe, é que uma mulher conforme o coração de Deus, ela precisa ser uma mulher de adoração. Então, a primeira virtude que a gente aprende com os exemplos de Ana, mãe de Samuel, e Maria, mãe de Jesus. Uma mulher conforme o coração de Deus precisa ser uma mulher de adoração. Conforme a vida segue, nós vamos guardando no coração e na mente algumas lembranças, umas boas e outras nem tanto. Mas eu guardo com muito carinho uma lembrança de quando criança ouvir a minha mãe cantando. Ela sempre gostou de cantar. Minha mãe sempre foi uma mulher do lar, responsável pelas coisas da casa, mas ela sempre tinha um período, geralmente na parte da tarde, em que ela ia para o quarto, o seu quarto, e ali na cama ela lia a palavra, ela abria os salmos e hinos, e ela adorava ao Senhor com alguns cânticos e depois ela orava. E eu lembro-me em especial de um hino que ela cantava, que é o hino Graças Dou. E o hino, a letra do hino diz o seguinte: graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e aflição, pela graça revelada, graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar.
E aí eu queria te perguntar, mulher, mãe, que lembranças seus filhos e marido terão de você? Que lembranças a sua igreja terá de você? Que lembranças a nossa sociedade e a nossa cidade terão de você? Ana, preste atenção nisso. Ana louva e adora a Deus, devolvendo a ele o que ela mais havia pedido, o próprio filho, Samuel. E você pode conferir depois esta história lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10, 11, 22 e 28. E Maria louva e adora a Deus, entregando-se à vontade de Deus. E você pode conferir essa história lá em Lucas, capítulo 1, versículos 38 e depois do 45 até o 55. E aí, especificamente neste texto, neste texto de Lucas, que nós encontramos o que nós chamamos de um Magnificat, ou Magnificar, o Cântico de Maria. E esse cântico ele fala mais do que qualquer outra coisa sobre o caráter da mãe de Jesus e de sua capacidade espiritual para o seu destino de mulher agraciada. É um exemplo de como alguém fundamentado e enraizado nas Escrituras são dados a esta pessoa os olhos e os lábios para contar e cantar o que Deus fez, faz e continuará fazendo na sua vida como indivíduo e também na vida do povo ao qual esse indivíduo pertence. Só porque o Senhor poderoso tem feito coisas poderosas é que há boas novas para serem narradas. E um evangelho a ser proclamado, as boas novas da salvação. Podemos contar, se olharmos com mais atenção o Magnificat, o Cântico de Maria, nós podemos contar pelo menos 12 passagens do Antigo Testamento. O Cântico de Maria é uma exposição da própria palavra de Deus, que basicamente também fala da oração de Ana, em 1 Samuel 2, de 1 a 10. Esta oração de Ana é um modelo para o Cântico de Maria, para o seu magnificar pelas obras grandiosas do Senhor. Uma mulher que tinha conhecimento das Sagradas Escrituras e as aplica naquele momento da sua vida. Uma virtude adequadíssima a uma mulher e a uma mãe abençoada por Deus. Conhecimento das Escrituras e capacidade para ser uma mulher de adoração. Então, a primeira virtude que nós aprendemos com estas duas mulheres é que uma mulher, conforme o coração de Deus, precisa ser uma mulher de adoração. Você, mãe, você, mulher, tem sido grata a Deus por tudo? Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Uma mulher, conforme o coração de Deus, precisa ser uma mulher de adoração. Esta é a primeira virtude que a gente aprende com Ana, a mãe de Samuel, e com Maria, a mãe de Jesus. A segunda virtude que a gente aprende com estas duas mulheres e mães é que uma mulher, conforme o coração de Deus, precisa ser uma mulher piedosa. Uma mulher, conforme o coração de Deus, precisa ser uma mulher piedosa. E piedade, ela está ligada ao aceitar o que Deus faz.
Maria aceita sem reservas, ela não discute, ela não negocia, ela não tenta barganhar, ela não passa a responsabilidade e ela muito menos reclama. Ela aceita sem reservas a missão de conceber por obra do Espírito Santo e dar à luz ao Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Lucas capítulo 1, versículos 31, 32 e 38, você pode ver isso acontecendo. Piedade está ligada ao aceitar a graça que Deus dá. E ainda Maria, ela expressa essa alegria messiânica do ponto de vista de quem recebeu um imerecido favor. Aliás, isto é chamado pelos teólogos de graça. O favor que não merecemos, mas recebemos da parte de Deus. Palavra que se encontra nos lábios lá do mensageiro de Deus em Lucas capítulo 1, versículos 28 e 30. Piedade está ligada ao cumprir os compromissos da fé. De profundíssima piedade, segue fielmente em obediência todos os atos da sua fé. Maria, ela recebe a incumbência, ela aceita, ela passa por tudo aquilo que a história do Novo Testamento ali nos mostra, principalmente o evangelista Lucas. Ela vai apresentar o menino Jesus ao templo após o seu nascimento, faz-se a circuncisão do seu filho ao 8º dia, Lucas capítulo 2, versículos 21 a 24. Ela fazia a peregrinação a Jerusalém todos os anos durante a festa da Pessach, a festa da Páscoa, para que Jesus pudesse passar pela cerimônia de ser um bar mitzvah, a profissão de fé judaica, Lucas 2, 41, 42 e 1 Samuel 1, 11 e 28. Piedade está ligada ao esperar o cumprimento do que Deus fala. Ana esperou o cumprimento das promessas na sua vida. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Piedade está ligada ao guardar no coração aquilo que é de Deus. E Maria é um exemplo disso, lá em Lucas, capítulo 2, versículos 19 e versículo 51. Então, a segunda grande virtude que a gente aprende com essas mulheres é que uma mulher e uma mãe conforme o coração de Deus precisa ser uma mulher piedosa. Então, relembrando, piedade está ligada ao aceitar o que Deus faz. Piedade está ligada ao aceitar a graça que Deus dá. Piedade está ligada ao cumprir os compromissos da fé. Piedade está ligada ao esperar o cumprimento do que Deus fala. E piedade está ligada ao guardar no coração aquilo que é de Deus. Você, mãe, mulher, tem enchido o seu coração com o quê? Eu sei que são tempos difíceis, mas o que tem enchido o seu coração? Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, nós podemos ler: sobre tudo o que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ainda em Provérbios, capítulo 18, versículo 15, o coração da mulher sábia adquire o conhecimento e os seus ouvidos buscam a sabedoria. E Provérbios 23, 26, dá-me, filha minha, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. É interessante notar que nos tempos difíceis, Ana também viveu tempos difíceis, que nos tempos difíceis em que Ana viveu, Deus podia contar com uma mãe que desejava servi-lo. E, portanto, a partir dos desejos do coração de Ana,
Deus teria o último dos seus juízes e o primeiro dos grandes profetas, Samuel. Deus, presta atenção nisso, minha querida, meu querido, você que está nos ouvindo. Deus sempre usa as pessoas que se oferecem a Ele para levar o seu grande propósito avante. Deus pode usar você, seus filhos e a sua família para levar os propósitos de Deus avante. Amém. Então, primeira virtude que a gente aprende com essas duas mulheres, que uma mulher e mãe, conforme o coração de Deus, precisa ser uma mulher de adoração. Segunda virtude que a gente aprende, que uma mulher e mãe, conforme o coração de Deus, precisa ser uma mulher piedosa. E a terceira e última virtude que a gente aprende com estas duas mulheres, Ana e Maria, é que uma mulher, conforme o coração de Deus, precisa ser uma mulher de oração. Uma mulher, conforme o coração de Deus, precisa ser uma mulher de oração. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10, 12 e 15, nós podemos ler: Ela, Ana, pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, porém Ana respondeu: Tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana queria, Ana buscava, Ana esperava o favor de Deus. E o que ela faz? Ela ora, ela clama, ela busca, e ela faz isso até alcançar a promessa de Deus na sua vida. Em Atos, capítulo 1, versículo 14, nós podemos ler: Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Maria se une ao grupo de discípulos, se une ao grupo de pessoas que estavam esperando o cumprimento da promessa e o derramar do Espírito Santo sobre eles. E ela começa e continua orando juntamente com aquela comunidade de fé. Ana orava, Maria orava. Que extraordinário ministério das mulheres e mães é o da oração. Você, mãe e mulher, já fez a oração de entrega da sua família e dos seus filhos a Deus? Você, mãe e mulher, tem se derramado, se prostrado, clamado a Deus pelos desejos que estão no seu coração, pela sua família? Quantos exemplos nós temos na história da igreja e das missões de mães que oraram fervorosamente por seus filhos e eles então se tornaram homens e mulheres de Deus, que impactaram e transformaram gerações. Você, mulher e mãe, tem orado por seu filho, por sua filha. Você, mulher e mãe, tem orado por familiares que têm andado com infidelidade nos caminhos da fé. Você tem orado para que o seu filho e a sua filha sejam consagrados a Deus, meninos e meninas segundo o coração de Deus. Você tem orado por aquele filho, aquela filha que talvez esteja um pouco rebelde. Você tem orado para que o seu marido, seu companheiro, seja fiel, firme, constante e abundante na obra do Senhor. Você tem orado para que Deus mantenha o seu marido, o seu companheiro, o seu filho, a sua filha firmes na presença de Deus. Você tem orado para que o Senhor possa usar a sua família para o cumprimento dos propósitos dele na face da terra. Você tem entregue o fardo para
Jesus, aquilo que é fardo, aquilo que é peso. Você tem derramado as suas lágrimas diante de Jesus em prol do seu marido, do seu companheiro, do seu filho, da sua filha, da sua família. Uma mulher segundo o coração e conforme o coração de Deus precisa ser uma mulher de oração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos várias recomendações sobre o poder e a importância da oração. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Palavras de Jesus, ele diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. 3 virtudes que nós aprendemos com essas mulheres consagradas na história bíblica. Ana, a mãe de Samuel, e Maria, a mãe de Jesus. Uma mulher conforme o coração de Deus precisa ser uma mulher de adoração. Uma mulher conforme o coração de Deus precisa ser uma mulher piedosa. E uma mulher conforme o coração de Deus precisa ser uma mulher de oração. Eu gostaria de terminar dizendo que o mundo, a nossa sociedade, as nossas redes sociais, mídias sociais, o mundo está repleto de influências negativas. E se as mulheres e mães continuarem faltando em seu dever de ser exemplo, de instruir, de guiar, de restringir, os filhos naturalmente aceitarão o mal e se desviarão do bem. Nós precisamos urgentemente de mais mulheres e mães conforme o coração de Deus. Quero perguntar mais uma vez, como você será lembrada por seu marido? Que lembranças seu marido terá de você? Que lembranças seus filhos terão de você? Que lembranças a sua igreja terá de você? Que lembranças a sua vizinhança terá de você? Que lembranças a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo terão de você? Nós precisamos urgentemente, de mais mulheres e mães conforme o coração de Deus. Toda mulher e mãe deve ir mais vezes até a presença de Deus com a seguinte oração: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É um texto do Salmo 90, versículo 12. Quero ler de novo. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Antes, nas suas orações, mãe e mulher, antes de pedir que seus filhos ou talvez seu marido e companheiro sejam ricos, famosos, antes de ficar pedindo que seus filhos e marido, para eles, grandezas mundanas, lembre-se que a maior oração será rogar fervorosamente que seus filhos e o seu marido e companheiro possam alcançar aquela grandeza que o céu dá valor. Que o maior desejo do seu coração, mulher e mãe, seja que seus filhos e o seu marido e companheiro honrem a Deus e sejam uma bênção para outras pessoas. Lembre-se também que o maior sermão que os seus filhos e a sua família podem ouvir é a sua vida.
Seja um bom exemplo. Seja uma mulher segundo o coração de Deus. Você já foi abençoada por Deus? Seus filhos e seu marido são uma bênção na sua vida? Se não, saiba que eles ainda podem ser. Você precisa orar. Qual é a sua atitude, mãe e mulher, diante dos seus filhos ou do seu marido? Você é mesquinha ou você é generosa? Você é negativa ou você é positiva? Você é crítica ou você é estimuladora? Cristã ou incrédula? Você dá testemunho cristão aos seus filhos e ao seu marido? Você é uma pessoa diferente em lugares diferentes? Está na hora de tomar uma decisão. Diga com fé: eu serei uma mãe e uma mulher segundo o coração de Deus. Eu serei uma mulher de adoração, de piedade e de oração. Uma amiga foi fazer uma visita e encontrou sua outra amiga, uma jovem mãe, sentada com o seu bebê no colo, tendo a Bíblia aberta na mão. E então esta amiga que chega para fazer a visita pergunta: você está lendo a Bíblia para o seu bebê? Sim, respondeu a jovem mãe. E a visitante então ela replica: mas certamente você não pensa que ele vai entendê-la, não é? Não, disse a mãe. Ele não vai entendê-la agora, mas eu desejo que a primeira recordação que ele tenha seja a de estar vendo e ouvindo a palavra de Deus. Se há uma necessidade emergente e urgente hoje, é que o mundo veja mulheres e mães segundo o coração de Deus. E para todas as mamães, feliz Dia das Mães. Deus te abençoe. Deus cuide de você, Deus cuide da sua vida, Deus cuide da sua família, Deus cuide do seu marido, do seu companheiro, se for o caso. Deus cuide dos seus filhos, das suas filhas, se for o caso. Nossa oração é que a sua família seja um exemplo para uma sociedade que carece urgentemente de bons exemplos. Deus possa te abençoar. Medite nesses textos, leia os outros textos que nós mencionamos, mas não os lemos, e que a palavra de Deus possa alcançar a sua vida e a sua família, e vocês sejam uma bênção onde vocês estiverem. Deus te abençoe. Feliz Dia das Mães. Deus te abençoe.